eu saí fora do corpo, né? Deitei para dormir, meu corpo físico relaxou. E aí eu não me lembro como foi que eu saí, mas eu fora do corpo, eu fui parar num cemitério. E aí lá, eu tive muita vontade de puxar o dedo. Isso daí deve ser intuição. Quando eu puxei o dedo, eu vi que estava fora do corpo. E aí eu comecei a sentir o meu mentor. Ele falou assim que eu estava ali para presenciar um trabalho de magia negra, para mim ver como que era que as pessoas faziam ele. É uma mulher vingativa, estava querendo se vingar, então ela pediu o auxílio de um encarnado, né? Que faz coisa errada, que faz mal para os outros. E aí eles foram no cemitério lá para pedir para as entidades trevosas fazerem. Lógico que a mulher vingativa não sabia de nada como funciona e nem sabia onde ela estava se metendo. E isso tudo foi vinho também. Ele falava algumas coisas, outras vinham. Aí tá lá eu lá no cemitério lá. Aí o meu mentor falou: vou subir sua frequência, eu vou fazer a proteção de você. Nós já temos a permissão para entrar dentro do cemitério. E existe uns guardiões aqui que cuidam do cemitério. E eles autorizaram a nossa entrada, né? Então, mas eu vou fazer a sua proteção, vou deixar você sempre vibrando em frequência alta. Que se fosse deixar, ele não falou isso agora que eu vou falar, mas se fosse deixar por você, você ia pôr tudo a perder. Então eu me sentia amparado ali. Ele falou assim, aí ele continuou: nós vamos ficar numa frequência e nós não vamos ser percebidos por essas entidades que vão vir, os encarnados, os médiuns encarnados que vão estar para esse trabalho, e nem as entidades trevosas que vão vir. Aí você vai ver como que funciona o início desses trabalhos de magia negra para você entender. Cheguei lá e já tinha um pessoal lá. Tava lá o cara lá que eu acho que já deu pra perceber que era o mestre de cerimônia. Tava lá a mulher vingativa, já vi, né, pelo jeito dela. E tinha uns trabalhadores lá que trabalhavam com o mestre de cerimônia lá para fazer a magia negra. Eles não iam fazer a magia negra naquele dia, eles iam pedir assistência das trevas para poder fazer depois. Então, o mestre de cerimônia, ele entrou numa catatuba, né? Ele entrou numa catatuba com as velas, uma sacola cheia de coisa e lá. E aí eu percebi, meu mentor fez eu perceber, né? Observar a encarnada. Aí eu já percebi que tinha energia já circulando a encarnada. O mestre de cerimônia já estava, né, conectando a mulher vingativa, já todo o processo, né? Ia precisar de muita energia. E de quem você acha que é, né? Energia custa caro. É do vingativo, né? Quem está procurando vingança. Então aí eu observando, eu percebi alguns fios indo na direção daquele catatuba grandona que... Eu vi os fios saindo dela, de dentro do corpo físico dela, eu vi eles saindo com esses fios marrons e indo lá na direção da catatuba que entrou nessa cerimônia. Aí eu perguntei, vão abrir um portal lá dentro? Aí o mentor disse mentalmente que sim, e que usa a energia da mulher. E falei, e o mestre cerimônia avisou ela das consequências de tudo isso? Ele falou, não, eles não avisam, né? Senão eles não vão ter cliente. Eu falei assim, e a justiça divina opera como nessa situação? Ele falou, Ângelo, é bem complicado para você entender muita coisa sobre justiça. E eu concordo com ele. Então ele falou assim para mim assim, olha só o caso dessa moça. Olha só o caso dessa moça que está buscando vingança. O marido dela, ele fugiu, ele foi com outra mulher. E ela não gosta do marido, mas ela está buscando vingança porque mexeu com o orgulho dela. No momento que ela começou a buscar a vingança, ela
deixou pendências, abriu portas. Eu falei, que portas? Que portas, né? Aí ele explicou, falou assim, olha, ela teve outra reencarnação e ela cometeu os mesmos erros, ela fez coisas piores em outras reencarnações, e hoje ela veio para passar por isso e perdoar. Não dá dela perdoar, mas ela só ia deixar pra lá. Tem um outro homem que é a alma gêmea dela que tá aí para chegar próximo a ela e ela viver feliz. E ainda ter a vitória, porque é melhor ser ferido do que ferir, anjo. Então ela está buscando vingança, ela vai perder a oportunidade de reencontrar o amor da vida dela, o verdadeiro, e de ter a vitória, porque é uma prova que ela tinha que passar, por essa prova aí. E se ela deixasse pra lá, não precisava de perdoar, era só deixar pra lá. Ela ia ser vitoriosa. Quando ela chegasse, a reencarnação dela ia estar quase ganha. Quando ela chegasse do lado espiritual, ela ia ser vitoriosa. E o marido dela e a outra que fez as coisas erradas com ela ia pagar conforme a lei de Deus. Só que agora ela está pegando a justiça para ela. E aí abriu a porta, porque ela também tem pendências. Então, na mesma medida que ela está cobrando, ela vai ser cobrada. Não por mim, ela vai ser cobrada pela lei, da causa e efeito. E esses cordão que você está vendo aí, você vai, no futuro, vai trazer uma enfermidade terrível para ela. Esse portal que vai ser aberto aí é um portal de luz. E é um portal que vai ligar a uma dimensão bem inferior. Os espíritos vão passar por ele. Na casa dela, eles vão abrir outro portal. Vai ser ligado entidades nela com desequilíbrio sexual, entidades que vibram também vingança. Vai trocar energia com ela, vai pegar a energia do fluido vital dela, né? Fluido vital, não, perdão, do pretérico, e vai deixar as energias podres dele nela. E aí, depois os cobradores de outras vidas vão vir, a porta vai estar aberta, né? Aí os cobradores vão chegar e ela não vai ter a proteção que ela tinha que ter, porque se ela tivesse deixado pra lá em seguida a vida, ela ia encontrar com o amor da vida dela, ela ia ter essa proteção, esse amparo, e as dificuldades que havia nessas cobranças ia ser mais fácil, então vai ser tudo mais complicado. E aí nisso o mestre de cerimônia saiu de dentro da catatumba e aí colocou uma fogueira lá, não é uma fogueira, igual uma fogueira, mas não acendeu a fogueira. Colocou umas velas e colocou no centro um tacho de alumínio e começou a fazer falar umas linguagens lá, riscar uns pontos no ar, perto lá. E aí ele apontou para a mulher vingativa, ela pegou a sacola, enfiou a mão dentro dessa sacola, pegou uns negócios mole, branco lá. Eu achei que era de algum bicho, né? Eu falei assim, eu já vi isso aí. Foi como mentor. No lugar que eles mataram uma vaca uma vez. E aí tinha um bezerro ainda, um feto de um bezerro dentro da vaca. Eu lembro que isso me assustou muito na época que eu vi eles matarem a vaca, que não era para um ritual, né? Era para consumir a carne da vaca. Ele falou, isso aí só que não é de vaca. É a mesma coisa que envolveu lá o bezerro, envolvia uns fetos isso aí. Eu falei, o quê? Ele falou, Foi isso, como que isso chegou até aqui? Ele falou assim, corrupção, meu filho, corrupção. Corrupção não existe só na política. Existe corrupção em todos os órgãos. Dentro de famílias, de famílias tem corrupção. Então isso não veio não parou, ela comprou isso daí de uma pessoa. E eu não vou te explicar o processo de corrupção até chegar na mão dela. Mas ela pagou muito caro por isso daí. Ela nem tinha esse dinheiro. O mestre cerimônia mandou ela pegar aquelas coisas brancas dentro da sacola e falar algumas palavras que eu não consegui ouvir. Eu acho que não era pra mim ter ouvido mesmo. E falou algumas palavras e mandou ela depois falar as palavras e jogar lá na frigideira de alumínio, de cobre, aquela de tacho. Parecia uma frigideirona de alumínio. Aquilo começou a ferver, parecia que estava pegando fogo. Eu olhava embaixo e não tinha fogo.
e fervi, soltava um monte de fumaça branca, um monte. Aquela fumaceira cobriu tudo. Eu falei pra ele assim, onde tá o fogo que eu não tô vendo? Ele falou assim, não tem fogo. E ela que tá encarnada não tá vendo nada disso. É porque você tá em outra frequência, eu deixei você nessa frequência pra você ver as coisas que acontecem do lado de cá. Então é pra ela que tá lá no cemitério, lá não tá acontecendo nada. Ela tá sentindo lá, pior como que ela tá fazendo com o ombro. Ela já tá sentindo que o negócio tá pegando pro lado dela, mas a vontade de se vingar é tanta. Aí de lá na Catatumba, onde o cara tinha levado as outras sacolas lá, começou a ouvir um barulho lá, eu senti a energia mudar. Ele falou, o portal já tá aberto. Aí começou a saiu 6 entidades flutuando com roupa branca. Só que eu reparava assim, na parte de baixo da roupa, assim onde era para as pernas, tava mole, só a roupa, sabe, igual fantasmas. E eles passou rápido. E eles começaram a ligar as energias em todos os que estavam no trabalho ali. Passar mal. A mulher falou, tô passando mal. Minha cerimônia é assim mesmo. E aí meu mentor, tá vendo? Então já tô arrancando a energia dela já. E esses espíritos começaram a dar risada, olhar um pro outro. Aí meu mentor falou, tá vendo aí? E eles vinham de branco já pra amenizar a situação, porque são espíritos muito trevosos. Não é só espírito de luz que veste branco. E aí eu falei, mas tá estranho, as partes de baixo da perna deles eles estão flutuando? Aí ele falou, não. Ele falou, estão flutuando. Eles não têm a perna mais. De tanta maldade que eles fizeram, eles perderam as pernas. E eles estão numa situação meio terrível. Essa aparência deles aí não é real. Eu não vou mostrar pra vocês a aparência desses espíritos, porque é muito assustadora pra você. Você não tem condição psicológica pra ver. Você tá vendo do jeito que eles estão plasmando aí essa imagem aí, porque eles sabem que se eles virem como eles são, vai sair todo mundo correndo desse cemitério, inclusive o mestre de cerimônia. E aí eu falei pra ele sobre o comportamento do mestre de cerimônia, né? Eu falei pra ele, esse comportamento, ele pertence a uma religião só? Ele falou, meu mentor falou, não, toda religião tem esse tipo de gente aí, igual esse mestre de cerimônia que é médium. São pessoas que usam suas faculdades, seus conhecimentos para o mal. Quando ele foi iniciado na religião dele, foi mostrado o caminho reto, falar para ele, foi falar para ele, esse é o caminho de luz, é o caminho que você vai evoluir. Se você seguir pelo caminho, usar ele sem o apoio do seu mentor, você vai cair, meu filho. Foi explicado para ele certinho. Então ele está fazendo mal, o problema não é da religião, o problema é dele. Nenhum filho de Deus foi criado para fazer o mal. Ele faz o mal porque ele quer, é irresponsabilidade dele. Então, isso acontece também com o espírito que está no astral inferior. Um espírito que está começando a largar o mal, está começando a se arrepender, ele vai ter os momentos que ele vai fazer o mal e vai fazer o bem. Quando ele fazer o mal é problema dele, ele é avisado que não pode fazer. Quando ele vai fazer o bem é problema nosso. Porque quando qualquer espírito que queira fazer o bem é amparado, vai fazer caridade. Quando vai fazer o mal, antes de fazer, nós avisamos ele. Se ele quiser, ele tem um livre-arbítrio. Ele pode escolher se faz ou não, mas a responsabilidade é dele. A lei da causa e efeito vai agir em cima dele, até desses espíritos aí. Olha, eles estão sem pernas. Olha o mestre de cerimônia, como que tá. Aí eu vi o corpo astral do mestre de cerimônia todo detonado, sabe, fedendo. Falei, você tá aí por causa do dinheiro, eu não vou julgar você não, porque em outras reencarnações eu devo ter feito isso daí também. Mas esse caminho aí vai doloroso, meu irmão, pensei comigo. Não adianta eu também fingir que não tô vendo, porque eu tô vendo, é doloroso e vai custar caro pra você, meu irmão. Aí meu mentor mandou parar pra mim não entrar em contato com o mestre de cerimônia. Não entra. Desliga disso aí. Tudo tem sua hora e esse momento é pra você aprender. Poxa, eu esqueci de falar no começo do vídeo, tinha porco vivo dentro de gaiola lá, porquinho pequeno, que eles iam sacrificar ali ainda, para aquelas entidades pegar as energias para elas.
entidades viciadas em energia. São entidades que têm conhecimento, sim. Só que são entidades que estão ali só para levar, não ia dar nada, só ia levar. Ia levar até o fim. E ainda mais, a mulher vingativa ia virar escravo deles, porque eles iam corromper ela mais ainda. E essas entidades estavam ali já, só mais um escravinho para mim, né? Um representante enquanto estiver encarnado, quando desencarnar um escravo, vão lá roubar a energia dele na sepultura provavelmente, porque essas pessoas vingativas, que se ligam muito nisso, quando morre, fica lá remoendo dentro do caixão lá. E esses espíritos vêm e ainda vampirizam. Né? Depois que acaba esse processo, leva ela ainda igual leva um bicho. Eu já cansei de ver entidade aí com forma de macaco aí com corrente no pescoço e era escravo. Aí as entidades, uma das entidades incorporou numa cerimônia, falou, vou pegar, mas eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. Pediu lá um monte de bicho lá pra matar. Eu só sei que o mestre de cerimônia e os outros encarnados que acompanhavam ele estavam somando quanto de dinheiro ia faturar nessa, né? Então olha só, vamos fazer igual o Valdo Vieira fala, vamos nos orientar. Eu estava numa frequência, eu não vou falar dimensão, eu estava numa dimensão, os outros espíritos estavam em outra, vou falar frequência. Eu estava numa frequência que meu monitor estava me mantendo, inclusive lá ele me levou até lá, não tinha condição de ir. O encarnado, a mulher vingativa estava em outra frequência, o médium estava em outra que incorporou a entidade, e as entidades devotas estavam em outra frequência. E ali estavam os bichos já sacrificados, aquela energia corrompida ali, através daqueles rituais, né, com partes de corpo humano, que chegou através de corrupção ali até ali, naquele cemitério. Tinha mais bicho para ser sacrificado e essas entidades estavam querendo mais sacrifício, mais. E aí uma delas olhava para outra e tipo assim, olha os trouxa, eles pensam assim de todos que estão lá encarnados. Olha os trouxa, acham que são donos de alguma situação, são nossos escravos. E aí os encarnados, o que eles querem ali? Os encarnados que pensam nessas coisas. É dinheiro. Quer dinheiro, ele não quer o bem de ninguém. Então o egoísmo dele é tão violento que ele não consegue perceber o mal que ele está fazendo para ele mesmo. Ele não consegue perceber. Ele fala do mundo espiritual, mas a vontade de ganhar dinheiro é tão grande que o mundo espiritual ele fala para ganhar dinheiro. Ele não consegue ver o mundo espiritual realmente como ele é. Se ele visse, se ele conseguisse sentir o mundo espiritual, ele não ia entrar numa dívida espiritual dessa. Ele não ia assumir um karma desse de jeito nenhum. Certo? Porque esse tipo de karma faz com que o ser que faz isso, ele se arraste tanto no astral inferior como outras reencarnações. Para ele vai ter que ter várias reencarnações para poder resgatar isso. Você imagina? Eu mesmo, como médium, eu tive acesso à informação de minhas vidas passadas, onde eu mexi com magia negra, e eu tive 5 reencarnações terríveis por causa dessa reencarnação que eu mexi com magia negra. Tive 5. Nessas 5 reencarnações, eu reencarnei várias vezes com um monte de deficiência física, respiratória. Tive problema com nascer sem família, ser órfão, de ser esculachado, maltratado. A última reencarnação que eles me mostraram dessas 5, eu nasci órfão e fui parar numa FEBEM. Não era FEBEM, era um negócio igual a FEBEM. Nossa, eu sofri pra caramba. Então você arrasta várias reencarnações para poder resgatar essas papagaiadas que foi mostrado para mim. Então eu não falo isso. Eu não falo sobre essas coisas assim como uma pessoa evoluída. Eu não sou um ser evoluído. Eu falo como uma pessoa que já apanhou com isso. Eu tive acesso às minhas vidas passadas que eu mexi com essa porcaria de magia negra aí. E eu apanhei. Então eu falo nessa posição. Então eu não sou melhor do que a pessoa, mas eu tenho que falar, porque quem mexe com isso é um pobre coitado. Ele está condenado. Ele pode nessa reencarnação aqui ter lá o seu carro, o seu benefício, achar que é o maioral, ele não manda em nada. O espírito encarnado não consegue mandar. Que vem, os Dharma, eles dominam, cara.
Eles deixam o cara se achar que tá dominando. Eles dominam, eles corrompem a vida do cara. E eles dão mesmo o que o cara tá pedindo lá, certo? Então, pra uma pessoa que só vê o lado material, só quer ver carro, só quer ver riqueza, ele acha que tá bem. Isso tá uma merda a vida dele, a vida real tá uma merda. Ele só tá... Ele, quando deita a cabecinha ali, que ele dorme ali, ele vai pro céu. Ele não dorme bem. Ele não lembra de nada quando acorda, mas esse cara já é um escravo a partir desse momento. Ele é um escravo. Ele é um escravo que vai o quê? Doar energia. Os caras vão pegar ectoplasma dele, fluido vital e outras energias. E não é só lá e tirar. Esses espíritos, quando precisam dessa energia, elas têm que estar corrompida. Então a pessoa que produz energia tem que corromper a energia. Ou seja, tá lá deitada, o espírito segura no pé dele. Eu vou usar o exemplo mais fraquinho. Segura no pé dele, faz ele sentir um terror danado. Ele tá um pouco fora do corpo, um terror danado, um medo danado. E ele começa a ficar ruim. Aí a energia fica pronta para ser tirada. Aí os espíritos tiram. Quando ele volta pro corpo, ele não lembra de nada. Aí ele começa a sentir dores. O negócio já não começa a ir bem, já não começa a dar no couro. Então isso não é um problema de uma religião só, não. Isso é um problema do ser humano que tem todas as religiões. Certo? Então o cara tava lá, a mulher se lascando. Aí o meu mentor falou assim pra mim assim, ó, tá na hora de você ir embora, meu querido. Vambora, porque já viu o que tinha que ver. E o resto aí, né, não precisa não vai ser mais útil para você aprender nada. Falou, aí o meu mentor falou pra mim, tá vendo? Um espírito, um filho de qualquer religião, ele é trazido igual você trouxe para ele aprender. Por que não pode fazer o mal? E sim tem que desmanchar. Você tem que aprender, que você tem que aprender a desmanchar. Você ainda um dia vai aprender a desmanchar. Você não sabe, mas você vai aprender. E você vai... e todos os filhos das religiões são trazidos assim que é a esquerda. Não é para ele fazer para os outros. Quem faz para os outros aí já está desandado. Ele já é uma pessoa perdida já. Então é isso aí. Essa foi minha projeção. E aí eu fui enviado para o corpo e acordei na minha cama e relembrei tudo. Tá ok? E eu vou deixar aqui o trecho do Evangelho sobre vingança. Tá? Sobre o ódio, sobre a vingança, para vocês lerem e refletirem. Graças a Deus, obrigado a todos.